Deputados estaduais Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo se entregaram à Polícia Federal após a Justiça Federal restabelecer a prisão deles. E você vai ver também. Conselho Nacional de Justiça divulga metas para 2018 no Encontro Nacional do Poder Judiciário. STF nega pedido da CEMIG para prorrogar concessão da usina de Jaguara, localizada na divisa de Minas com São Paulo. Segunda instância da Justiça Federal mantém condenação de ex-deputado Eduardo Cunha na Operação Lava Jato. Quase 1.300 áreas de desmatamento ilegal na Amazônia são mapeadas pelo Ministério Público Federal. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça divulga metas para 2018 durante o encerramento do Encontro Nacional do Poder Judiciário. A repórter Viviane Novaes está ao vivo no TSE e tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, nós estamos na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde cerca de 400 pessoas de várias áreas da Justiça se reuniram ontem e hoje no 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Na tarde desta terça-feira, eu acompanhei as discussões sobre as metas para 2018 e outros assuntos como a produtividade dos juízes brasileiros. Vamos ver. Em cada sala, um encontro de um setor diferente. Justiça do Trabalho, Militar, Estadual. Em discussão, as metas nacionais do Poder Judiciário para 2018 e as metas de cada área. Na Sala da Justiça Eleitoral, 2 metas nacionais foram aprovadas. Julgar os processos mais antigos e dar prioridade aos processos já em andamento sobre os que entram na Justiça. A porta de entrada de processos, em relação à porta de saída, a porta de saída tem que ser maior. É necessário que a Justiça julgue mais processos do que estão ingressando. E os mais antigos, de maneira a fazer com que o princípio constitucional da eficiência na administração da Justiça seja cumprido e que a prestação jurisdicional para o cidadão seja agilizada, seja mais célere. As mesmas metas também foram aprovadas na Sala da Justiça Federal. Aqui estavam juízes, presidentes, diretores e técnicos dos tribunais regionais federais. Eles também votaram por dar prioridade ao julgamento de ações coletivas. Foi dada prioridade a essa meta porque você tem um impacto maior na sociedade. São metas muito relevantes e geralmente são assuntos, de natureza fundamental, e além de atingir vários cidadãos, você tem assuntos de extrema importância, como, por exemplo, relacionados ao meio ambiente. O encontro também reuniu corregedores de todas as áreas da Justiça. Eles discutiram, por exemplo, estratégias de controle da frequência e produtividade dos juízes de todo o país. O juiz tem um salário e com esse salário, desse salário também decorre um compromisso, que é de trabalhar todos os dias na comarca e realmente produzir, resolver os conflitos de interesse. O importante é que o cidadão tenha um juiz que seja produtivo e que entregue a prestação jurisdicional com a celeridade almejada pela população brasileira. Olha, as metas do Poder Judiciário para 2018 foram divulgadas por volta das 5h30 da tarde. São 8 metas nacionais. Vamos ler aqui. Julgar mais os processos em andamento do que os que entrarem na Justiça no ano que vem. Isso significa diminuir o número de processos na Justiça, diminuir a fila dos processos que já estão lá. Julgar processos mais antigos, aumentar casos solucionados por conciliação, priorizar o julgamento relativos aos processos quanto à corrupção e improbidade administrativa, impulsionar processos à execução, ou seja, encerrar os processos na Justiça, priorizar julgamento das ações coletivas, priorizar também o julgamento dos processos dos maiores litigantes, empresas, pessoas que estão com maiores casos na Justiça e dos recursos repetitivos também priorizar esses julgamentos. E o número 8, a meta número 8 final, que é fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres.
Essas metas, como eu disse há pouco, foram divulgadas às 5h30 da tarde e agora a gente vai ouvir a fala do ministro Dias Toffoli, que é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente também do Conselho Nacional de Justiça. Toda a teoria de gestão desse início de século XXI é baseada no tripé: transparência, eficiência e responsabilização. O Poder Judiciário do século XXI é um Poder Judiciário diferente daquele Poder Judiciário pré-Constituição de 1988, em que basicamente decidíamos os conflitos de maneira subjetiva, aplicando-se ao caso concreto. Daí a importância de estarmos estabelecendo este trabalho de sistematização do Poder Judiciário como um todo. E isto é extremamente relevante porque a sociedade nos cobra e nos cobrará cada vez mais. Agora nós vamos ouvir a fala da ministra Carmen Lúcia, que encerrou o encontro e falou logo depois do anúncio das metas do Poder Judiciário para 2018. Ela destacou o trabalho dos juízes brasileiros. Vamos ouvir. Afirmar que o compromisso de todos os senhores é que faz com que o Poder Judiciário seja o que ele é agora e o que ele pode e precisa de ser para que cada cidadão brasileiro se sinta realmente atendido na prestação em razoável tempo daquilo que é a sua demanda. Hoje, pela manhã, ao me referir à questão da justiça e da saúde, eu dizia que quem tem a sua dor tem urgência e por isso é que nós estamos trabalhando, como foi no caso da saúde, constituindo novas ferramentas, novas funcionalidades para que o juiz possa atuar melhor. O juiz brasileiro é um servidor público extremamente valoroso e, como acabamos de dizer numa reunião com os presidentes dos tribunais regionais federais, cuja presença até física se impõe pelas demandas da sociedade. Não se imagina que uma comarca ou uma seção judiciária que não tenha um juiz possa dispor de um cidadão que se sinta tão seguro como aquela que tem o cargo devidamente provido. É que a jurisdição e a certeza de que um direito ameaçado ou lesado terá uma resposta pronta, necessária, é ainda a maior garantia de um Estado no qual prevaleça a Constituição e a democracia. Sei que isto não é fácil, sei que a tarefa é muito difícil, muitas vezes incompreendida, mas por isso mesmo é preciso que cada vez mais se valorize o juiz brasileiro. Olha, logo depois do anúncio dessas metas para 2018, eu conversei com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Rogério Nascimento, que me explicou que essas metas não são diferentes das metas do ano passado, porque elas são de médio prazo, ou seja, não se tem umas metas do ano passado, se cumpre todas e agora se recomeça do zero. É um trabalho de médio prazo. Há apenas alguns ajustes e metas específicas e para cada área da justiça. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane. Deputados estaduais Jorge Pisciani, Edson Albertarci e Paulo Melo se entregaram à Polícia Federal após o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinar que eles voltassem à prisão. A repórter Ana Paula Ergang tem as informações. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os 3 parlamentares já haviam sido presos na última quinta-feira, mas na sexta, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro determinou que eles fossem soltos. Agora há pouco, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, determinou que eles retornem à prisão. Os 3 já se entregaram e foram encaminhados agora há pouco ao IML e devem ser levados ainda hoje para a cadeia pública de Benfica. Os 3 parlamentares são acusados de receber propina de empresários dos transportes em troca de favores políticos. Agora, para que eles sejam soltos, é necessário uma decisão do Superior Tribunal de Justiça ou aqui do Supremo Tribunal Federal. William. Obrigado, Ana Paula. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal nega pedido da CEMIG para prorrogar concessão da usina de Jaguara, localizada na divisa entre Minas e São Paulo. Desde 1997, a Companhia Energética de Minas Gerais tinha concessão da usina de Jaguara.
O contrato de 20 anos terminou em agosto. A empresa não aceitou as condições do governo para a renovação, como a redução das receitas. No Supremo, a CEMIG alegou ter direito a uma renovação automática por mais 20 anos, sem mudança no contrato. A CEMIG e os seus investidores e todos aqueles que detêm suas ações, que confiavam num prazo de concessão de 40 anos para essas usinas, ou seja, 20 mais 20, agora se deparam com uma solução do Superior Tribunal de Justiça que aponta no sentido de que deve-se então, a CEMIG buscar suas reparações devidas, e se entendidas devidas, em ação própria, reclamando perdas e danos. A AGU alegou que cabe à União decidir pela renovação ou não da concessão. Ainda, o artigo 19 da Lei 9.074 de 95 é claríssimo em dizer que a União poderá prorrogar, pelo prazo de até 20 anos, a concessão de geração de energia elétrica, inclusive essa em questão da empresa CEMIG. Pois bem, alega a impetrante que daí decorreria o direito adquirido. Como nós vimos, a prorrogação é e sempre foi, aquela época e ainda hoje, uma prerrogativa, uma faculdade conferida à administração pública dentro do seu poder discricionário inerente à atuação na concessão do serviço público em questão. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, entendeu que deve ser mantida decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou à empresa o direito à prorrogação automática do contrato. Não vislumbro em nenhum normativo, seja no contrato firmado ou na legislação atinente às concessões de serviço público, previsão que autorize a interpretação defendida pela impetrante, no sentido de que a prorrogação do contrato de concessão da usina hidrelétrica de Jaguara, contrato número 7 de 97, estaria condicionada tão somente a critérios objetivos, quais sejam a apresentação de documentos, comprovantes pela concessionária, etc., sem qualquer espaço à discricionariedade administrativa. Tenho ao contrário, tenho para mim que a discricionariedade e a prorrogação é uma das marcas mais acentuadas do contrato administrativo. E assim está, inclusive, previsto nas sucessivas legislações. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator. Com isso, permanece válido o leilão realizado em setembro pelo governo federal, em que uma empresa franco-belga arrematou o empreendimento. Não se trata aqui de alteração legislativa com impacto em contrato em curso. Como salientei anteriormente, o prazo contratual definido tinha seu término previsto para 28 de agosto de 2013. Após essa data, 28 de agosto de 2013, não havia qualquer garantia de continuidade do contrato, salvo por meio de prorrogação contratual, e mesmo assim, se isso fosse de interesse da pública administração, se na verdade essa prorrogação fosse justificada, legitimada pela existência, no caso, de interesse público e se atendidos determinados outros pressupostos. A cláusula 4ª, na subcláusula 1ª, não deixa dúvida alguma tratar-se esta hipótese de uma faculdade de prorrogação. Portanto, a esta conclusão também cheguei, nada obstante tenha meditado se algumas dessas cláusulas poderiam consistir numa vedação que na espacialidade dos pactos pode se projetar, que é a vedação das cláusulas meramente ou puramente potestativas. Vale dizer, cláusulas que submetem um poder tamanha uma das partes que aniquila a figura jurídica da outra parte. Mas também aí não encontrei fundamentação, amíngua de argumentação sobre isso. Ainda na sessão da segunda turma do STF, os ministros começaram a analisar um inquérito contra o senador Fernando Bezerra por lavagem de dinheiro e corrupção na Operação Lava Jato. O parlamentar é acusado de receber propina de pelo menos 40 milhões de reais das empreiteiras Queiroz Galvão, OAS e Camargo Correia, contratadas pela Petrobras para execução de obras da refinaria Abreu e Lima. Um empresário da Camargo Correia
em seu depoimento, enuncia expressamente que Aldo, um dos denunciados, e o governador pessoalmente exigiram a contribuição da Camargo Correia para a sua campanha a governador. O terceiro pilar, terceira empreiteira, a OAS, também recebe via Paulo Roberto Costa e Youssef o pedido de 20 milhões. Ela tinha um contrato de 1 bilhão e 485 milhões, aditivos de 286 milhões nesta obra, e ela fez doações eleitorais oficiais ao Diretório Nacional do PSB no valor de 2,8 milhões e também contratos na casa de 13 milhões a uma outra empresa dessas usadas no esquema de lavagem de dinheiro, chamada Câmara e Vasconcelos, a qual também emitia notas superfaturadas em contratos pelos quais o dinheiro saía da empreiteira e por ela chegava a esse esquema de lavagem que acabava redundando na mão do PSB e das campanhas eleitorais. Aqui é um rol de mentiras taxativamente declarado por Paulo Roberto Costa, que nunca conseguiu acertar a sua versão, e Alberto Youssef, que desmentiu toda vez Paulo Roberto Costa. E eu vou voltar a esse tema, porque Vossa Excelência sequer conseguia dizer o nome de Fernando Bezerra de Souza Coelho. Os empresários Aldo Guedes Álvaro, então presidente da Companhia Pernambucana de Gás, e João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, são acusados de viabilizar o repasse da propina. O julgamento foi suspenso após as sustentações orais e vai ser retomado na próxima terça-feira. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre, julga recursos contra decisões das Justiças Federais da região sul do Brasil, manteve a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Corte reduziu a pena de Cunha de 15 anos e 4 meses para 14 anos e 6 meses. Neste processo, Cunha é acusado de receber propina de 4,5 milhões de reais por um contrato de exploração de petróleo em Benim, na África. Os desembargadores decidiram ainda pelo cumprimento imediato da pena após julgamento dos recursos do ex-deputado. A primeira turma do STF analisou vários pedidos de habeas corpus nesta terça-feira. Em um dos processos, os ministros não julgaram o caso por considerarem que o instrumento não era o caminho jurídico correto para o pedido. A decisão foi unânime. O processo pedia a anulação da demissão de um investigador de polícia do estado de São Paulo. O relator, ministro Marco Aurélio, ressaltou que o habeas corpus não era a via jurídica adequada para o julgamento do caso e não analisou o pedido, voto seguido pelos demais ministros. Também por unanimidade, a primeira turma do STF negou o pedido de liberdade de ex-secretário de Finanças de Chapadão do Sul, condenado em 2014 por corrupção passiva e fraude em licitação. A defesa de Altair José alegou que o processo de recebimento da denúncia não foi feito corretamente e pediu a anulação da ação penal. Os ministros também negaram habeas corpus referente a um militar do Exército suspeito de movimentar conta bancária da mãe falecida. O relator, ministro Marco Aurélio, ressaltou que ainda existe recurso pendente no Superior Tribunal Militar para recebimento da denúncia. A adequação, estou citando um precedente do plenário, a adequação dos embargos infringentes pressupõe decisão não unânime no processo penal militar. Não unânime, sendo inconstitucional, como já declarou o Supremo, no precedente que menciono, sendo inconstitucional o regimento interno que versou a necessidade de ter-se não um voto vencido, mas 4 votos vencidos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Quase 1.300 áreas de desmatamento ilegal na Amazônia são mapeadas pelo Ministério Público Federal. A gente volta já já. O eleitor deve ficar atento às mensagens falsas que circulam pela internet. Foi compartilhada na rede a informação de que a Justiça Eleitoral ia cancelar CPF e até carteira de motorista de eleitores. Quem tem os detalhes é a repórter Ana Carla Mourão, que está ao vivo no TSE. Boa noite, Ana Carla.
Boa noite, William. Essa falsa mensagem dizia que a Justiça Eleitoral iria cancelar documentos e ainda aplicar uma multa de R$ 150 para quem não fizesse cadastramento biométrico até o dia 7 de dezembro. O TSE já esclareceu que essa notícia é falsa e que todos os prazos podem ser conferidos no TRE de cada estado. É bom lembrar que a Justiça Eleitoral não tem o poder de cancelar qualquer documento a não ser o título de eleitor e só em casos excepcionais. Mesmo assim, o eleitor não fica impedido de regularizar a situação. Obrigado, Ana Carla, pelas suas informações. O TRF4, segunda instância da Justiça Federal, negou os embargos de declaração do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, no âmbito da Operação Lava Jato. Dirceu ficou preso 1 ano e 9 meses em Curitiba e saiu da cadeia em março. Ao condenar o ex-ministro, o juiz federal Sérgio Moro determinou que ele ficasse na prisão. Mas os advogados recorreram ao STF, onde conseguiram reverter a decisão e Dirceu passou a aguardar julgamento na segunda instância em liberdade. Após o esgotamento de todos os recursos da defesa na segunda instância, o ex-ministro pode ser preso. Os advogados ainda podem recorrer da decisão. O Ministério Público Federal busca a punição de todos os responsáveis por desmatamentos ilegais acima de 60 hectares. Através do projeto Amazônia Protege, foram mapeadas quase 1.300 áreas de desmatamento ilegal na região. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, no lançamento do projeto devolvido pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF, em parceria com o IBAMA e o Instituto Chico Mendes. Quem vive lá na Amazônia fez questão de participar e dar apoio ao projeto. 3 comunidades indígenas foram até a Procuradoria-Geral da República e ouviram o que significa esse novo projeto, Amazônia Protege. Para combater o desmatamento ilegal, foram utilizadas imagens de monitoramento de satélites e identificadas 1.262 áreas desmatadas de forma irregular, a partir de 60 hectares cada. Passa uma certeza para o desmatador de que aquilo vai ser analisado, que ele vai ser réu do Ministério Público Federal e dos parceiros e que a sua área, o seu nome, os seus dados estarão disponíveis para a consulta pública de todos. O projeto já mostra resultados. 757 ações civis públicas foram instauradas contra 725 réus. Além do pedido de indenização no valor de R$1,5 bilhão, outro ponto considerado ainda mais importante é a reparação dos danos ambientais. Esse projeto fala de 2 coisas. A primeira, punir quem desmata, impondo-lhes obrigações de reparar e de indenizar. Nós temos um compromisso com o futuro e, por isso, o nosso principal anseio é de criar a consciência de que não se pode desmatar. Com o projeto, o MPF cobra a reparação de mais de 95 mil hectares na Amazônia. Isso com a ajuda de muitos parceiros. É um trabalho permanente, conjunto com o Ministério Público, e o IBAMA é parceiro e continuará a ser, o ICMBio também, e em nome do Ministro do Meio Ambiente, hoje eu estou representando ele, é um projeto em parceria com o Ministério de uma forma geral. É a esperança de mudar a cultura do desmatamento que nos une aqui. O que realmente nos move é a esperança de tornar cada brasileiro um ardoroso protetor da floresta. E a seguir, o próximo bloco do Jornal da Justiça. TST nega recurso de ex-empregados de banco demitidos após inquérito administrativo. A gente volta em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho recebeu pela terceira vez o selo Justiça em Número na categoria Diamante. A premiação foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça em reconhecimento à excelência da gestão da informação. O auditório do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília estava, assim, lotado. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, concedeu a 89 tribunais o selo Justiça em Números em reconhecimento ao investimento na gestão da informação e no cumprimento de normas de transparência. A entrega das premiações foi feita durante o 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Os tribunais foram premiados nas categorias Diamante, Ouro, Prata e Bronze. 4 tribunais alcançaram a premiação máxima e receberam o selo Diamante.
entre eles o Tribunal Superior do Trabalho. Além de nós cumprirmos todos os requisitos de transparência para fornecer ao CNJ e à sociedade o que nós estamos fazendo, nós também estamos cumprindo as metas do CNJ. Inclusive o prêmio Gabinete Legal, instituído como uma premiação semelhante a essa, mostra que nós estamos empenhadíssimos em cumprir as metas do CNJ e conseguimos tão bons resultados que um dos seus ministros, o ministro Aloysio Correia da Veiga, conseguiu inclusive zerar o seu gabinete. Por isso, para nós, esse selo é a marca do bom desempenho, da eficiência e celeridade da Justiça do Trabalho e do TST. Ex-bancários recorrem à Justiça do Trabalho para tentar reverter demissão após inquérito administrativo. Os trabalhadores foram dispensados depois de emitirem pareceres que resultaram em empréstimos de valores muito elevados. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso de ex-empregados do Banco Santander que foram demitidos após inquérito administrativo. Os trabalhadores foram demitidos depois de o inquérito concluir que, mesmo não exercendo funções de diretores no banco, eles emitiram pareceres que resultaram na aprovação de empréstimos com valores muito elevados, causando prejuízo para a instituição financeira. Os ex-empregados então entraram com a ação rescisória, alegando que não foi observado o princípio da imediatidade, no caso, uma vez que a demissão só ocorreu 4 anos depois da falta grave cometida por eles. O relator na SDI 2, ministro Douglas Alencar Rodrigues, não aceitou o recurso e afirmou que o princípio da imediatidade não poderia ser aplicado no caso. A imediatidade é um critério doutrinário que não encontra disciplina nos preceitos constitucional e legal já mencionados. E por isso não me parece possível reconhecê-los vulnerados. Acrescento mais que a premissa fática que anima a pretensão dos autores, segundo a qual decorreram 4 anos dos eventos que levaram à resolução do contrato, a sanção final capital que lhes foi imposta, não foi inscrita essa premissa fática, não consta do acórdão rescindendo. O ministro ainda explicou que, para entender que não houve ato de improbidade por parte dos trabalhadores, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 410 do TST. No caso concreto, pudéssemos nós revisitar a prova e revalorar as circunstâncias em que esses pareceres foram lavrados, talvez pudéssemos chegar à conclusão de que não houve improbidade, mas, quem sabe, uma desídia grave. Evidentemente, empregados qualificados em posição de destaque na estrutura empresarial, responsáveis por promoverem ações de avaliação de risco nas operações creditícias postuladas junto à instituição financeira, não poderiam, de fato, deixar de alertar para os riscos envolvidos nas transações que acabaram ultimadas. Por unanimidade, o recurso dos trabalhadores foi negado, ficando mantida a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.